tema da educação inclusiva é um tema que eu tenho um interesse muito grande para discutir por conta de questões que nós observamos que estão por trás de uma dificuldade, muitas vezes, se entender o próprio papel da educação. E, nesse sentido, o psicólogo, a psicóloga, tem uma parte muito grande para poder colaborar. Essa discussão que nós fizemos até agora, que nós, inclusive, estamos fazendo, com relação ao próprio processo de fracasso escolar, entendendo um pouco o quanto que, muitas vezes, a ideia do fracasso escolar é atribuída exclusivamente ao aluno, à aluna, acaba, muitas vezes, por impedir o aluno de participar da escola. Tá? Então, isso é uma coisa muito, muito complicada. Então, quando nós falamos, por isso que eu digo, essa questão da educação inclusiva é uma questão muito importante para a gente poder discutir dentro desse tema da psicologia escolar educacional. Bom, vamos pensar, então, né, numa perspectiva crítica, tá? A escola, ela tem, né? Lembra que eu falei, né? A escola, ela não está isolada da sociedade. A escola, ela participa da sociedade. E ela tem uma atribuição que é dada para ela, que é cobrada dela, né? Que é formar os indivíduos para o trabalho. Então, o que você vai notar, o que você vai perceber, é que o desejo de se colocar um filho na escola é para que ele tenha uma boa possibilidade de conseguir um emprego futuramente. E a educação, ela acabou assumindo um pouco essa cara. A educação, ela acabou assumindo um pouco essa forma de se compreender as coisas, né? Nessa perspectiva de formação para o trabalho. Então, na verdade, a educação ela teria que ser pensada de maneira mais ampla. Então, além, claro, também preparar para o mercado de trabalho, mas para além disso, seria muito importante que a escola ela também pudesse, de maneira mais intensa, se preocupar com questões da ética, com questões de formação de indivíduo. E o que nós observamos, né, que não é muito bem isso, tá? Então, a escola, nesse sentido, estou falando como instituição, não estou falando dos professores, tá? A escola, de maneira geral, né, como instituição, ela vai produzir pessoas individualistas, pessoas que procuram sempre se vincular a questões de competição, de consumo, de defesa da propriedade privada. Vocês podem notar que existe uma discussão bastante grande na área da educação que tem chamado muita atenção e que é da modernidade, uma coisa moderna, uma tal de gamificação. Já viram falar? Quer dizer, você aprender por meio de jogos. E aí você vê exatamente essa coisa da competição. Você coloca os alunos para aprenderem por meio da competição, ou seja, um ganhar alguma coisa, ganhar do outro, isso é muito complicado. Então, nós precisamos trabalhar um pouco nesse sentido para poder ajudar nessas reflexões. Essa coisa de produzir um indivíduo competitivo vai fazendo com que essas questões éticas, essas questões de valores, elas acabem sendo colocadas num outro patamar. A escola, ela acaba se apropriando, né, de necessidades que são colocadas pelo mercado de trabalho e buscando a formação de uma mão de obra. Então, a escola, ela acaba se resumindo a isso, a formar a criança, o adolescente, para o mercado de trabalho. Tá aquela coisa mais funcionalista, não é uma coisa de formação. E nesse sentido, a gente pode verificar
que a escola ela vai ser uma instituição reprodutora da ideologia dominante. Então, pensar um pouco sobre o que significa ideologia. Seria um conjunto de representações, pensamentos, crenças, que vão formar uma maneira de você entender a realidade. E essa maneira de você entender a realidade, ela vai dificultar a compreensão dessas contradições. Então, notem, quando eu tenho uma ideologia que não me permite entender as contradições que existem na sociedade, a minha forma de pensar, a minha maneira de entender as coisas caminham nesse sentido. Então, e esses valores que nós temos na ideologia dominante vão ser reproduzidas na sociedade. Então, é aquela questão da competição, aquela questão da competência, aquela questão da produtividade. São questões que fazem bastante sentido no mundo do trabalho e que são reproduzidas na escola. Então, você pode notar, de maneira geral, que existe uma preocupação com a formação do trabalho, com a formação para o trabalho. Não que não tenha que ter essa preocupação. Eu quero deixar isso bem claro. É claro, precisamos ter essa preocupação, porque o trabalho vai fazer parte da criança, do jovem. Mas o problema é quando isso fica como um valor máximo dessa questão da escola. Quando isso fica sendo um objetivo a ser buscado, independente de qualquer coisa. Bom, esse autor, o Saviani, ele tem uma reflexão bastante intensa a respeito da questão da psicologia política, da educação em termos contextualizados, né? Então, ele vai trazer essa ideia que durante a recuperação econômica, depois da crise geral de 1929, a economia e a organização do trabalho ainda estavam no modelo Taylorismo e Fordismo. Não sei se vocês entendem essa expressão, né? O que seria o modelo Taylorismo-Fordismo? Taylorismo, né, é uma forma de se entender a produção de tal maneira que você vai buscar intensificar a sua produção. Estamos falando de produção industrial, tá? De tal maneira que você vai ter uma intensificação da produção para que você obtenha uma maior produtividade. Junto com o Fordismo, que é aquela ideia da linha de produção, né? Então, você vai ter, né, um modelo, né, um modelo que trata o capitalismo, né, no final do século XIX, século XX, ele tinha muito essa coisa, tá? De você ter a produção da fábrica, a produção da indústria, como um paradigma, como um modelo para poder ser seguido. Então, se entendia que você tinha que ter esse modelo de escola que nós temos, por exemplo, a escola que você tem um professor para vários alunos, compartilha desse modelo, um modelo produtivo. Ou seja, você tem um professor, quando você tem um professor e vários alunos, você tem uma produtividade muito grande. Então, você tem, percebe? Então, a ideia é essa. Então, a produção em série por consumo de massa. Então, a ideia da educação, ela também absorve esse modelo, não é? Tá? Então, a produção em série para o consumo de massa implica no uso de um grande número de trabalhadores. Tá? Então, essa é a ideia que se passa, né? Você vai produzir em série. E notem, por que eu estou falando isso? Porque a ideia da educação, quando ela se fundamenta nesse modelo, ela vai mostrar o mesmo princípio. Tá? Então, olha, a introdução da divisão do trabalho, do controle rigoroso do tempo gasto na execução das ações, na separação entre pensamento e prática. Notem que isso nós observamos muito na escola. Na escola não tem isso?
Não tem essa divisão de trabalho? Não tem um controle rigoroso do tempo que é gasto para fazer as coisas? Tá? Então, veja que isso, né, fica muito clara a ideia, né, de você estabelecer um planejamento para tudo. Tá? Então, você planeja as coisas e você massifica. A ideia é essa, tá? Então, esse aumento de trabalhadores nas fábricas facilitou a organização dos sindicatos e se regulamentou esse estado de bem-estar e determinou um compromisso entre Estado, empresas e sindicatos. Então, então você tem esse contexto acontecendo, você tem a escola se formando, você tem a escola que ela também vai produzir as ideias, vai produzir o seu conhecimento para dar o que é esperado pela sociedade. Então, você tem que entender qual é a condição histórica que permitiu com que essa escola que nós temos hoje, ela pudesse se estruturar da maneira como ela se estrutura. Então, isso é importante a gente poder ter essa clareza, tá? Então, o Saviani, né, o autor que tinha falado para vocês, ele fala que nessa fase de crescimento econômico, o estado do bem-estar, ele acaba se comprometendo a assegurar um compromisso social aos trabalhadores, além de desenvolver em grande proporção a força produtiva da economia. Essa ideia do estado do bem-estar social é uma ideia que vem lá da Inglaterra, tá? Que tinha o objetivo de você sustentar as próprias contradições do capitalismo, da ordem social, né? Então, por quê? Porque o capitalismo, ele promove desigualdades, né? Então, não é possível você ter uma igualdade, quando você pensa, né, naquela ideia da competição acima de tudo, você vai produzir dificuldades entre as pessoas, né? Você vai produzir dificuldades, desigualdades. Isso está na base, na estrutura do capitalismo. Para que o capitalismo não seja questionado, se pensou em dar uma parte. É por isso que se fala estado do bem-estar social. Então, você organiza o estado, que são as leis, as normas, de tal maneira que você possa compensar essas perdas, compensar essas desvantagens que o capitalismo produz na sociedade. Então, por isso que aqui o Saviani está dizendo isso, que o estado de bem-estar social, ele se compromete a assegurar esse compromisso social. Então, devido a esse grande avanço tecnológico, nós tivemos uma certa revolução. Então, nós tivemos cada vez mais uma automatização das formas de produção, dos meios de produção. Então, uma boa parte daquelas funções que eram manuais, elas vão sendo cada vez mais automatizadas. Então, os trabalhadores, eles vão cada vez mais perdendo seus postos de trabalho, porque a máquina vai automatizando cada vez mais o processo e o indivíduo perde o emprego, tá certo? Então, isso é algo que aconteceu, algo que nós vemos acontecer no dia a dia. Então, vejam, cada vez mais nós temos postos de trabalho sendo substituídos por máquinas. Não que isso seja ruim. O grande problema é que essas pessoas que vão perdendo seus postos de trabalho, elas vão ficando sem trabalho. Elas vão ficando sem... E o que se pensa é o seguinte, né? Olha, eu acho que é importante você ter, sim, uma automatização de mão de obra, que não tenha necessidade de ser o ser humano. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Pensa numa parte da fábrica automotiva que pinta carro. Isso é feito por robô. Isso é fantástico. É fantástico. Por quê? Porque pintar o carro é um trabalho perigoso, insalubre, as pessoas ficam doentes. Ora, nada melhor que você ter um robô que faça esse serviço. Agora, e o cara que trabalhava lá na pintura? Né? O que aconteceu com ele? A gente não sabe. Tá? A gente sabe que quanto mais automatizada está uma fábrica, menos trabalhadores você tem. O que poderia se pensar em fazer, talvez, era você diminuir o tempo necessário para a produção. Então, você
Então, você tem um camarada lá que trabalhava 8 horas, ele poderia trabalhar 4, né? Como você tem a automatização, ao invés de demitir esse indivíduo, você poderia distribuir o trabalho com outro. Então, vamos supor que essa pessoa que trabalhava lá, o pintor de carro, ele parou de trabalhar porque a máquina pegou o trabalho dele, então ele não tem mais trabalho de pintor de carro. Bom, então ele pode desenvolver um trabalho, sei lá, de controle de qualidade. Né? Então ele sai de lá e vai fazer o trabalho de controle de qualidade. Bom, mas aí já tem gente fazendo trabalho de controle de qualidade. Bom, ele ficava 8 horas por dia fazendo trabalho de controle de qualidade. Como entra uma outra pessoa, ao invés de ele ficar 8 horas por dia, ele podia ficar 4. Cada um trabalharia meio período. Não tinha necessidade de você ficar 8 horas lá trabalhando. Claro, sem reduzir o salário de ninguém, óbvio. Né? Mas por que não faz isso? Né? Porque a entrada da automatização no processo de produção não tem nada a ver com preocupação com a saúde do trabalhador, não é isso. A preocupação é você conseguir reduzir o máximo possível o seu custo para poder tirar um valor a mais, né, para você aumentar o lucro da sua produção. Então, essa é a ideia. Se você tivesse uma preocupação, se a tecnologia ela fosse implantada com o objetivo de dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, você não pensaria 2 vezes. Você tiraria aquele indivíduo que estava lá pintando, né? E colocaria para poder fazer uma outra atividade, ao invés das pessoas trabalharem 8 horas por dia, podia trabalhar 4, divide, né? Certo? Mesma coisa do cobrador de ônibus, né? O cobrador de ônibus também, né? É uma atividade bastante enfadonha. Então, é justo que você tenha uma automatização, tá? Agora, por que os motoristas de ônibus têm que continuar trabalhando tantas horas? E é perigoso, um serviço perigoso, né? A gente vê muitas vezes o motorista de ônibus estressado, né? Muitos dirigindo várias horas por dia. Então, por que não faz isso? Então, treina o cobrador para ser um motorista e divide. Aí, ao invés do motorista trabalhar 8 horas por dia, trabalha 4. Né? Trabalha 4 e vai descansar o resto do dia. Por que não faz isso? Que é para você poder aumentar mais ainda o lucro das empresas de transporte. Então, é isso, tá? Então, essa é a questão que a gente pensa, né, que o Salviano, ele traz para a gente poder refletir, tá? Então, essas funções manuais foram sendo transferidas para os trabalhadores das fábricas, tá? Então, essa produção automatizada permitiria ao ser humano cultivar horas de lazer, que é o que eu estou falando para vocês. Contudo, essas potencialidades não foram satisfeitas. Esse avanço tecnológico foi utilizado para alterar o padrão produtivo, tá? Do Taylorismo Fordismo para o Toyotismo, tá? Então, o sistema de organização de produção conhecido como Toyotismo é isso, né? Você vai trabalhar com uma produção enxuta, né? Com uma produção exata, né? O just in time, né? Quer dizer, você vai produzir exatamente o que você vai vender, né? Mais ou menos isso, tá? A ideia do toyotismo. Isso vai fazer com que você intensifique a necessidade do indivíduo no processo de produção. Tá? Então, esse é o panorama geral que nós temos dos processos produtivos. Então, nós temos que pensar isso. A sociedade, ela sempre vai se organizar tendo em vista essa condição, né, de produção que nós observamos. Toda a sociedade, ela tem que ser entendida a partir da sua forma como ela produz as coisas. As características do toyotismo são a ausência de estoque, aumento da variedade de modelos produzidos, defesa do funcionário disponível para emprego em tempo integral, ter condições de atuar em várias frentes de trabalho, frequente controle de qualidade, produção e terceirização. Então, essa é a ideia que passa pelo toyotismo. Então, é você intensificar, na verdade, a presença do indivíduo em diversas frentes de trabalho. Daí que vem aquela ideia, né, gente, do tal do colaborador, né? Então, o funcionário tem uma função, o colaborador, ele colabora. Então, o colaborador, ele tem que ser multifuncional, ele tem que fazer tudo.
Por quê? Porque é colaborador, mas você não é colaborador, então você tem que colaborar. A ideia é essa. O funcionário não, o funcionário vai lá, ele tem uma função, vai executar a sua função. O colaborador não. Só que, claro, né, o colaborador ele nunca é reconhecido da maneira que ele deveria. Mas, enfim, tá? Então, passa por essas transformações nos processos de produção, tá? Então, o termo colaborador não é inocente, certo? Ele busca fazer com que o indivíduo se conforme com o fato dele não ter que fazer só aquilo que ele foi contratado, ele fazer tudo. O pau para toda a obra, tá certo? Essa é a ideia que passa quando se chama o funcionário de colaborador, tá certo? Então é isso, né? Então aqui é pensar um pouco nessa transformação e o quanto que tudo isso, né, vai produzir na escola. Então a escola, como a escola, ela tem como objetivo reproduzir as questões da sociedade, então a escola também está reproduzindo isso em maior ou menor grau, é exatamente isso, essa ideologia que acaba sendo reproduzida dentro da escola. Então, a gente não pode perder isso de vista. Então, com base no crescimento da indústria e o avanço nas técnicas de administração, surge a necessidade de escolarizar os trabalhadores, capazes de leitura, escrita, matemática e afim, para contribuir com a produtividade do sistema capitalista. Então, é nesse sentido que você vai tendo, né, a partir de todo esse avanço, a partir de tudo isso, né, então você vai ter uma transformação da escola também. Então, a escola de hoje, ela tem essas características. O que se busca na escola hoje é isso. Então, segundo Saviani, esses acontecimentos históricos repercutiram na educação, que tinha como objetivo propiciar o desenvolvimento das potencialidades dos alunos. Porém, com os avanços tecnológicos, passou a ser colocada sob as condições de funcionamento do mercado capitalista e a não ter apenas razões sociais ou culturais de ensino, mas motivos econômicos. Tá? Então, essa reflexão é muito importante quando nós vamos discutir educação inclusiva. Nós temos que entender, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque, vejam, no mercado de trabalho extremamente competitivo, você tem que criar pessoas competitivas, não tem lugar para aquele que não acompanha. Então, a ideia que se passa, vocês viram lá, né? O próprio ministro dizendo, né, que a pessoa com deficiência atrapalha os demais. Isso é um absurdo, tá? A gente não pode concordar com uma ideia como essa, é um absurdo. Né? A educação tem que ser para além disso, ela não pode apenas produzir pessoas competitivas, que o melhor se sobreponha. Não, né? Não é assim, as coisas não são assim. A gente tem que pensar na educação, na formação das pessoas de maneira geral. Eu não posso querer ficar torcendo para, o meu filho tem que ser melhor que o dos outros. Não é isso. E o que muitas vezes a gente busca é isso aí. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, entender isso, tá, gente? A escola, ela reproduz as contradições da sociedade. Se a sociedade, ela está se reestruturando economicamente desse jeito, a escola também vai se reestruturar, tá? Por quê? Porque o objetivo da escola passa por aí. Ok? Vamos ficar por aqui hoje, tá, gente? Para depois a gente poder dar continuidade na, na próxima semana. Eu gostaria de saber se tem dúvidas. Vamos ver. Alguém tem dúvida? Alguém gostaria de perguntar?